Se tem um livro que eu me sinto mais confortável em falar, é este aqui, Ciro Gomes no País dos Conflitos. Para uns, ele é um político impulsivo, temperamental. Para outros, na qual me enquadro, é um político que tenta apresentar um projeto de país. Mas nesse livro aqui, ele foi escrito em 1994, produto de uma entrevista em que o Ciro Gomes teve com personalidades como Miriam Leitão, Sueli Caldas, Anselmo Góes, Gêneton Moraes Neto e Marcelo Pontes, todos jornalistas, em que ele participou desta entrevista gravada, que foi produzida em livro, às vésperas de quando ele estava para ser ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique no ano seguinte. Hoje vamos mergulhar profundamente nesse livro, Quem é Ciro Gomes no País dos Conflitos, né? Ele é uma obra baseada em entrevistas extensas, né, concedidas por ele ainda nos anos 90. E o mais importante, mais impressionante, né, em perceber como esse livro, né, parece prever exatamente o personagem político que ele iria se tornar décadas depois. Eu tive a felicidade de me encontrar com o Ciro Gomes na época de campanha da presidencial dele, quando ele veio aqui na capital baiana, Salvador, e ele ainda, inclusive, eu levei esses livros, me encontrei com ele, ele inclusive, tinha autografado não só esse livro, mas como muitos outros que eu irei falar ainda neste canal. Para ler essa obra hoje, né, Ciro Gomes nos Países dos Conflitos, de 30 anos atrás, fala exatamente o que Ciro Gomes de agora. Tem o mesmo tom, mesmo temperamento, mesma indignação, mesma crença que o Brasil evita enfrentar seus problemas reais. Talvez seja justamente isso que torna o livro tão interessante. Ele não funciona apenas como uma entrevista política. Ele funciona como um retrato psicológico e ideológico de um homem que acredita ter entendido o Brasil e que passou a vida tentando convencer o país disso. Nas primeiras partes do livro, Ciro vai construir a imagem de alguém profundamente revoltado com as estruturas políticas brasileiras, no caso na época. Ele vai criticar o clientelismo, vai denunciar acordos de bastidores e fala sobre um país dominado por elites que preferem maior estabilidade artificial em vez de enfrentar de fato as desigualdades históricas que o Brasil carrega e que o Brasil carregava nessa época da escrita desse livro. E aqui aparecem umas ideias centrais da obra. O Brasil seria um país longe do conflito. Segundo Ciro, grandes transformações sociais exigem confronto político verdadeiro, exigem ruptura, exigem enfrentamento de interesses poderosos. Ora, eu tinha gravado um vídeo aqui sobre Enéas também, que também pensava quase que da mesma forma. O que diferencia ele do Enéas? É uma interrogação a se fazer. Na visão dele, o Brasil vive conciliando problemas sem resolver. Isso é uma verdade. E honestamente, essa crítica parece extremamente atual. Quando olhamos para a política brasileira moderna, veremos governos que frequentemente preferem alianças pragmáticas em vez de reformas profundas. O sistema político parece funcionar muito mais pela negociata silenciosa do que um debate honesto e aberto. Só que o livro começa a ficar realmente interessante quando percebemos que o próprio Ciro também é produto desse sistema que ele tanto critica. Porque enquanto se apresenta alguém disposto a romper as estruturas antigas, sua trajetória política nasce dentro das engrenagens tradicionais do poder regional nordestino. E aí que surge uma contradição. Ele se colocou na época como outsider, mas sua carreira foi construída dentro da política tradicional. Ele foi prefeito, governador, ministro, deputado, candidato presidencial diversas vezes. Isso é uma verdade, isso ele construiu e tem essa experiência. Ele nunca esteve fora do sistema. Mas nesse livro aqui, ele não transparece exatamente que ele pretende ser outsider de lugar nenhum. Geralmente ele critica realmente toda a estrutura do problema do Brasil e que ele está envolvido nele para poder tentar resolver, né? Mas aqui na época ele já estava prestes a não deixou bem claro, não quis revelar muito para os jornalistas que o entrevistavam,
que ele não seria ministro da Fazenda, mas ele já estava já abordando alguns problemas que o Brasil enfrentava desde o impeachment de Collor, né, e o governo Itamar Franco, né, os que o sucedeu, às vésperas, e numa época de eleição em 94, às vésperas de que Fernando Henrique estava enfrentando Luiz Inácio na corrida presidencial do ano que esse livro foi publicado. Talvez seja justamente isso, né, que torne-se uma figura política, uma figura pública muito complexa. Ciro parece viver permanentemente dividido, isso que eu reparei nele, entre duas identidades: o técnico desenvolvimentista e o político explosivo. Eu acredito que a questão do técnico desenvolvimentista seja necessário para que a gente entenda realmente os problemas reais do Brasil, como está aqui descrito nesse livro aqui, Quem é Ciro Gomes, Os País dos Conflitos. E acredito que é uma obra que um prenúncio, né, de que ele começava a esboçar, a desenhar um projeto de país, mesmo ele sendo entrevistado, mesmo ele sendo às vésperas de ser ministro da Fazenda no governo Fernando Henrique no ano seguinte, em 95. O fato de ser um político explosivo, ele não vai se retratar exatamente aqui, porque ele era novo na época, ainda pouco se conhecia, se sabia sobre ele ia ser ministro. Mas, nos anos seguintes, quando se falar de outros demais livros que ele escreveu, a gente já vai conhecendo melhor e vai se explicar o que o político, o perfil explosivo e intenso que ele é. Que às vezes na política, às vezes um pouco de intensidade, a gente acaba meio que cativando o eleitor ou quem quer ser ou a quem quer atingir. Ao longo do livro, ele tenta demonstrar esse enorme domínio sobre economia, administração pública e desenvolvimento nacional, diferente de demais políticos que apontam apenas em carisma e marketing. Ele quer parecer alguém intelectualmente preparado. Isso aqui existe algo importante, não é uma fabricação, não é algo criado de ontem. Muita gente acha que esse discurso técnico surgiu nas eleições de agora, mas esse livro aqui mostra que Ciro já tinha essa imagem há muito tempo. Ele fala sobre industrialização, soberania, desigualdade regional, dependência externa e concentração de renda de uma forma extremamente detalhada. Existe ali uma obsessão antiga pela ideia de projeto nacional. Ou seja, pode-se dizer que o projeto nacional começou aqui? Interrogação, ele não deixou claro isso. E isso diferencia Ciro de muitos políticos brasileiros que trabalham apenas pensando no próprio ciclo eleitoral. Só que, ao mesmo tempo, o livro revela um enorme problema de personalidade política. Ele parece enxergar o conflito como instrumento político, mas quase como identidade pessoal. Isso talvez explique porque ele frequentemente tem ruptura com alianças, entra em atrito com antigos aliados e transforma debates em confrontos pessoais. Existe uma sensação constante de indignação. E isso eu entendo nele, porque a gente vai sempre encontrar em cada movimento que se ajusta certas arestas e que muitas, quando não são resolvidas, a gente tende a se afastar. E isso é do perfil dele, ele faz isso. E, enfim, não é à toa que ele permeou por diversos partidos políticos aqui do Brasil. E hoje ele, por exemplo, está no PSDB, mas na época que a gente pôde ter se encontrado, ele era do PDT, se candidatou como presidente, né, pelo PDT na eleição recente para presidente, em 2022. E agora hoje ele é do PSDB lá, porque ele vai tentar ser governador do Ceará. Como se ele tivesse permanentemente, ainda voltando ao livro, como se ele tivesse permanentemente frustrado com o fato de o Brasil não funcionar da maneira que ele acredita ser a correta. E o livro ganha uma dimensão meio que trágica, porque ele começa a surgir a impressão de que Ciro talvez seja um político intelectualmente preparado para discutir o país, mas emocionalmente incompatível com a forma como a política brasileira opera, né? Porque política brasileira exige negociação, pragmatismo e construção lenta de alianças, construção lenta de projetos. Mas Ciro parece acreditar mais no embate direto do que na acomodação política, e isso eu entendo nele. Isso vai criar um paradoxo brutal, e quanto mais ele denuncia o sistema, menos capacidade parece ter de construir forças o suficiente para mudar. Talvez seja por isso sua trajetória presidencial seja marcada por essas situações. E os adversários investem nisso nele.
Porque Ciro frequentemente consegue chamar atenção, mas raramente consegue ampliar forças de maneira sustentável. E o livro ajuda muito a entender isso. Ele revela alguém profundamente convencido das suas próprias análises, alguém que acredita enxergar problemas estruturais que outros políticos preferem varrer debaixo do tapete. Só que essa convicção frequentemente se transforma em isolamento. E existe até um aspecto quase que messiânico que em alguns momentos do discurso de Ciro como se colocasse como um dos poucos, né, capazes de falar verdades que ninguém mais teria coragem de dizer. Seria, no caso, um exemplo outsider. Isso gera admiração em parte do público, como gerou a minha, mas também uma resiliência muito grande em aceitar certas nuances que a política brasileira oferece e que terá que ceder. Porque a política raramente recompensa figuras que atacam aos dois lados ao mesmo tempo. E isso eu admiro nele realmente. Ao longo das décadas, Ciro brigou com os setores da esquerda, da direita, do centro, mercado financeiro, imprensa e até antigos aliados históricos. É curioso saber que o livro praticamente antecipa todo esse destino. Ele mostra um homem profundamente desconfortável com a lógica conciliadora da política brasileira. Um homem que parece acreditar que moderação excessiva é sinônimo de covardia política. Só existe um outro elemento muito interessante na obra, o contexto histórico. Um livro que nasce no Brasil pós-redemocratização, ou seja, na época ainda se tinha 9 anos de redemocratização em 94, né? Completava 9 anos de democracia no Brasil. No período que o país ainda tentava entender sua democracia moderna. Você tinha uma inflação altíssima, uma instabilidade econômica, né? Claro, tinha uma queda recente do presidente Collor, crises institucionais e uma desigualdade social completamente brutal. E um Brasil extremamente, claro, turbulento. Talvez isso ajude a entender porque Ciro se tornou um político tão marcado pela ideia de urgência. Ele parece carregar uma sensação de que o país está sempre atrasado diante dos seus próprios problemas históricos. Isso também explica o tom quase que permanente de irritação da marca da sua figura pública. E os adversários, infelizmente, ainda investem muito nele sobre essa questão do destemperado e tentam diminuí-lo com isso até hoje. Como se ele acreditasse que o Brasil perde tempo com demais, né, no oceano, né, enquanto problemas estruturais aí passam batido. Só que aí surge uma pergunta muito importante. Será que o Brasil realmente evita conflitos necessários? Ou será que Ciro subestima sua importância na negociação? Porque existe uma linha muito fina entre coragem política e incapacidade de articulação. E talvez o grande drama da carreira de Ciro Gomes seja exatamente nessa fronteira. O livro não entrega uma resposta definitiva, mas oferece umas pistas extremamente interessantes. Basta ler. Ele mostra genuinamente preocupado com o desenvolvimento nacional, mas também revela uma personalidade extremamente combativa. Isso eu admiro nele. Mas alguém acredita profundamente no que diz, mas que frequentemente transforma divergências políticas em guerras pessoais. E talvez seja por isso que Ciro Gomes continue sendo essa figura tão polarizadora, porque ele realmente ele não cabe muito fácil assim em certas categorias. Ele não é um político de que você pode enquadrar numa categoria que você deseja. Isso é nele, isso é autêntico, isso eu admiro demais. Ele não é populista, ele não é apenas um populista, ele não é só um técnico, ele não é radical, ele não é só reformista. Ele consegue aglutinar tudo isso ao mesmo tempo. E talvez seja exatamente essa mistura que torna a sua trajetória tão fascinante e ao mesmo tempo tão frustrante nesse sentido. No fim das contas, quem é Ciro Gomes no Cais dos Conflitos acaba sendo muito mais que um livro sobre um político específico. Ele funciona como uma discussão do próprio Brasil. Um país que frequentemente evita rupturas profundas, um país construído sobre conciliações, um país onde mudanças estruturais quase sempre acontecem lentamente. E no centro de tudo isso aparece Ciro, um político que parece acreditar que o Brasil precisa parar de fugir do confronto. A questão é, o país precisa mais de conflito para mudar ou o inverso? Talvez essa pergunta explique que talvez Ciro Gomes continue sendo essa figura tão presente no debate político brasileiro, mesmo depois de tantas derrotas eleitorais que ele sofreu. Porque concordando ou discordando dele, é impossível negar uma coisa. Ele nunca foi um político silencioso. E talvez nos países dos conflitos isso seja exatamente o que torna relevante até hoje. Ciro Gomes, no País dos Conflitos. Até o próximo vídeo.